Oi gente, meu nome é Gladys, eu tenho 33 anos, para quem não me conhece. Eu sou cantora, professora de técnica vocal, mas hoje eu não vou falar de música. Eu resolvi criar um novo canal no YouTube chamado TDAH e Agora, para a gente discutir um pouco sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade. Então eu descobri só agora, aos 33 anos, e mudou muito a minha vida, descobri agora, né, que eu tô pesquisando sobre o assunto, lendo muito, eu vejo que toda a minha vida eu tive esses sintomas e eu achava que eram características da minha personalidade. E hoje, entendendo mais sobre o assunto, eu vejo que não eram e que infelizmente não foi diagnosticado antes, e eu acabei tendo algumas das principais comorbidades, que é a depressão e a ansiedade, e infelizmente é o que está acontecendo comigo. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno mental, né, bioquímico. Existe como é que a gente fala? Existe um problema aí no processamento da dopamina e da noradrenalina na receptação dos neurônios. Então, isso acaba acarretando essa tristeza, essa baixa autoestima, esse desânimo, esse problema de não ter motivação. E aí, assim, você consegue ter uma vida normal quando você é medicado, quando você entende como você funciona e quando você faz psicoterapias, enfim. Mas quando você não sabe, você chega ao ponto de estresse, de frustrações, que foi o que infelizmente aconteceu comigo, e você descobre tudo junto, é uma loucura na cabeça, porque você acaba daí começando a usar a medicação que muda completamente a sua forma de ver a vida e realmente melhora, sabe? Então, assim, meu intuito com esses vídeos que eu vou fazer é a gente combater o preconceito que existe com as doenças mentais, psicológicas, com psiquiatras, com medicamento controlado, tarja preta. Confesso que eu tinha um pouco de medo de achar que, nossa, tarja preta, mas quando a gente necessita, a gente vê como eles são importantes e como eles fazem diferença na vida. A minha vida se tornou outra depois que eu comecei a tratar. E tudo começou a fazer sentido. O que eu achava que era característica só da minha personalidade começou a fazer sentido. De eu ver que outras pessoas passam por isso, não sou só eu. E que não era uma coisa de desânimo só e de preguiça e de falta de vontade de fazer algumas coisas. É que realmente existe um bloqueio que não te deixa fazer. E em outro vídeo eu vou falar sobre alguns sintomas, então vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando. Esse vídeo é mais uma introdução, assim, para dizer como que eu descobri só agora que eu tenho isso. Na verdade, eu lesionei o meu tornozelo, os dois ligamentos do meu tornozelo caindo sozinha. Já começa por aí, né? Super desastrada desde sempre. E eu tive que fazer um tratamento para dor, porque eu sentia muitas dores. Eu fiquei quase um ano sem andar. E só isso já acabou me deprimindo um pouco, né? Eu que sempre fui muito agitada, tive que ficar parada literalmente quase um ano. E um desses medicamentos que o meu ortopedista me passou era um medicamento para fibromialgia, e era um medicamento muito forte. E isso acabou desencadeando uma crise de ansiedade e ataques de pânico. Foi aí que eu tive que procurar um especialista, fui na terapeuta e fui encaminhada para um psiquiatra. No psiquiatra, a gente, depois de algumas sessões de muita conversa e de muitos entendimentos, né, de tudo o que tinha acontecido na minha vida, de como que foi a minha infância. A questão do nascimento também é importante para o TDAH. Geralmente as crianças que nascem prematuras, que é o meu caso, têm a grande probabilidade de ter TDAH, ou que a mãe sofreu na gravidez, ou que foi uma gravidez que a mãe usou ilícitos, ou enfim, tem muito a ver também com a questão da gravidez, do sofrimento da criança na gravidez ou de um parto prematuro, tem chances de desenvolver. É bom a gente citar que é uma coisa, é uma doença bioquímica, igual eles falam. Então, o medicamento ele atua
nessa dopamina, né, e na noradrenalina que faltam, né, que são suprimidas, e realmente muda completamente a forma que você vê a vida. E eu acho que a gente tem que tratar mais disso, falar mais disso de uma forma aberta. Eu resolvi me abrir, resolvi não ter vergonha de falar sobre isso, resolvi combater o preconceito. Igual várias pessoas falam do Setembro Amarelo contra, né, prevenção de suicídio, a gente tem que falar assim, porque são momentos difíceis que a gente passa, a gente se sente muito sozinho de não conseguir conversar com as pessoas sobre isso, porque a maioria não se interessa, a maioria não sabe o que é, a maioria acha que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é só aquela criança que tem muita dificuldade na escola, aquela criança encapetada, sabe, que a gente fala que não para quieta, e não é, nem sempre é isso. Não são necessariamente todos os sintomas que te colocam na categoria, né, de TDAH. Na verdade, é uma série de sintomas a vida inteira, que quando você, né, fica adulto, eles modificam um pouco, mas assim, é uma coisa que sempre esteve ali com você. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre sintomas, para que de repente isso ajude alguém, para que alguém que esteja vendo, que conheça alguém, que tem algum amigo, familiar, ou você mesmo, de repente tem esses sintomas, tem essas dificuldades, nunca entendeu por que você sempre teve isso, agitação, impulsividade, falta de foco, falta de concentração no que você não gosta, baixa autoestima, tem várias coisas no meio. Então eu resolvi me abrir e foi isso que aconteceu, e é isso que tem acontecido comigo. Eu tô sendo tratada faz alguns meses já. Minha vida mudou completamente depois que eu tomei a medicação a primeira vez, mas eu vou falar especificamente disso em outros vídeos. Esse primeiro foi só uma introdução, porque eu queria começar o tema. Eu queria falar abertamente sobre isso, dizer que nos Estados Unidos alguns artistas que têm TDAH, como o Adam Levine do Maroon 5 tem, e ele fala abertamente para combater o preconceito. Outras pessoas também diagnosticadas já falaram, o Steve Jobs também já falou. Então, assim, não é um transtorno que interfere na inteligência ou que interfere em alguma coisa desse sentido que te deixa aquém dos outros. Não, não é isso. Inclusive, as pessoas com TDAH, é comprovado, algumas têm o QI acima da média e têm muita criatividade. Isso, se for bem utilizado, pode ser maravilhoso. O problema é que muitas vezes é diagnosticado tardiamente, como foi no meu caso, e a gente sofre muito a vida inteira por ser taxado, rotulado, né? Por vários adjetivos aí. E isso são, como é que a gente fala? Reforços negativos. E esses reforços negativos acabam piorando tudo. Então, quando chega num limite, que foi o que eu cheguei, de estresse, de frustrações, tanto profissionais quanto pessoais, e sem entender muito bem o que estava acontecendo, e ainda veio, né, o problema do pé, veio tudo junto, eu acabei tendo a crise de ansiedade, entrando em depressão e descobrindo que tudo isso eram comorbidades, eram sintomas, tinham a ver com o TDAH que eu sempre tive e não sabia. Achava que era normal da minha pessoa. Então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo para que ele pudesse ajudar outras pessoas, para que as pessoas não tenham medo de pedir ajuda, para que as pessoas não tenham medo de procurar um psiquiatra, que deixem esse preconceito idiota de lado, que se informem sobre as coisas, que se informem sobre o que é o TDAH, que se informem sobre isso e que a gente consiga conversar sobre o assunto, dialogar, que as pessoas que tenham, sabe, ou que conheçam alguém que faça alguma terapia diferente ou alguma medicação que melhore, escreva nos comentários, vamos começar a conversar sobre o assunto, porque eu acho que é conversando e deixando as coisas claras que a gente consegue melhorar, que a gente consegue fazer a informação chegar a todo mundo e o preconceito acabar. O preconceito de olhar para o outro torto ou de olhar para quem toma uma medicação controlada tarja preta, sabe, com cara de nossa, você toma uma medicação tarja preta, isso tudo é besteira. Porque um dia você pode precisar. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar. E hoje eu vejo o quanto é importante isso.
Então, esse primeiro vídeo foi uma introdução para que a gente possa conversar sobre isso. E no próximo eu vou contar uns pouquinhos sobre os sintomas que eu particularmente sinto. Existem vários outros, mas os principais sintomas do TDAH na vida infantil e também na vida adulta, para que a gente possa se ajudar. É isso. Beijos.